Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 18º episódio dos Mercados Emergentes, cujo objetivo é adquirir tanto na bolsa original como na moeda original da respectiva bolsa. No entanto, muito possivelmente eu devo adquirir neste episódio em ADR. Porquê? Porque é claro que eu tento adquirir na bolsa original, mas por outro lado tu também sabes que eu invisto cerca de $100 em média por episódio, tá bem? A não ser que haja uma exceção que veja muito potencial, etc, como foi o caso da Xiaomi, que aqui investi cerca de 1000, não é? Aí foi uma exceção que, na minha opinião, valeu a pena, que até está neste momento com uma rentabilidade de 166% de lucro não realizado, que até é bastante, sendo que a mesma até lançou os seus resultados que foram superiores ao esperado e atingiu um recorde no primeiro trimestre em termos de rendimentos, o que é ótimo. Para além disso, também anunciou o lançamento de um novo SUV elétrico. Por isso, a Xiaomi com boas notícias, impactar a rentabilidade e realmente nós conseguimos ver esses resultados. É claro que gostaríamos de ver resultados superiores. Recentemente até mostrou uma porcentagem absurda de ganhos, mas isso foi um bug temporário que foi rapidamente resolvido. Está bem? Só para avisar, porque algumas pessoas viram uma rentabilidade mesmo muito grande da Xiaomi, mas dificilmente haverá notícias que permitam obter tal rentabilidade, seja em que ação for. No entanto, isto é relativamente à Xiaomi. Temos também aqui outras ações que se estão a destacar. A Freedom já vai com 50% de rentabilidade. Temos também esta, que é a HSBK, que já vai com 61%. E claro, temos a CCBN, que já vai quase com 200%. Portanto, em termos de lucro não realizado, realmente atingiu patamares muito grandes. Há aqui um ponto que eu também vou aproveitar para mencionar, que é o facto da NIO não ter sido adquirida no episódio passado. Porquê? Porque entretanto eu coloquei uma ordem pendente, tal como tu sabes, mas pelos vistos a mesma subiu e não chegou a ativar. Por isso eu devia ter colocado uma ordem pendente com um valor um pouco acima para garantir que seria adquirido, mas entretanto eu também vou colocar um novo nível de suporte para que possa reforçar a mesma na bolsa original, mas a preços ainda inferiores, está bem? Portanto, próxima dos mínimos absolutos, porque se entretanto recuperar a partir dali, então pode ter aqui uma boa valorização. E também já tenho alguma exposição, porque para os resultados que a mesma está a gerar, não há aqui nada que nos possa surpreender para já. Pronto, de qualquer modo, o meu principal objetivo também é investir na bolsa do Cazaquistão. Este é o principal índice do Cazaquistão, que é o Kazakh, que teve aqui uma grande subida nos últimos anos e é claro que agora não está a parar, ou seja, esta subida está a continuar e a reflexão disso é o desempenho que estas ações dentro da bolsa do Cazaquistão estão a ter. Exceto aqui a KSPI, está bem? Mas esta eu espero que a mesma possa atingir uma boa rentabilidade no longo prazo. Pelo menos, na minha opinião, é uma empresa que está em crescimento, é tecnológica e pelo menos tem tudo no longo prazo para atingir números interessantes. Mas é claro que vou estar a acompanhar e depois logo se vê. O peso que a mesma tem no portfólio é apenas de 6,57%. Portanto, quando tiver uma queda avulta, ou seja, uma queda muito acentuada, eu provavelmente devo reforçar. Ela neste momento, aqui neste índice, ocupa um peso de, deixa-me cá ver, KSPI, que está aqui, ocupa um peso muito elevado de 14,35%, sendo que, por exemplo, a CCBN ocupa um peso apenas de 11,69% neste índice. Isto porquê? Porque lá no país e noutros lados também adquiri um índice de uma só vez. Ou seja, é como se fizessem a aquisição de todas estas ações de uma só vez, mas com o respectivo peso. Pronto, a CCBN está aqui com 11,79%, a KSPI com 14,35% e temos aqui a HSBK que vai com 15,42%, que é a segunda que tem o maior peso. A primeira, por acaso, é aqui a KZAP, que esta também terei que ver no próximo episódio, porque para já não vai ser uma ação dentro da bolsa do Cazaquistão que irei adquirir neste episódio. De qualquer modo, também estive a ver os vossos comentários. Temos aqui um comentário da Paula relativamente à NIO, que eu já expliquei, que infelizmente não consegui ir a tempo. Temos também aqui uma sugestão por parte do Diogo, a agradecer pela análise, e que sugere a Reliance, portanto, com o ticker Relay, da Bolsa Indiana, para partilhar um estudo. Eu realmente vou partilhar um estudo, mas não vai ser aqui no Patreon, vai ser sim no Financial Portuguese, porque aqui no Patreon, pronto, preferencialmente gosto de me focar em empresas que realmente consiga adquirir na bolsa original. Aqui da Bolsa da Índia, pelo menos que esteja disponível na frente do T24 e noutras corretoras também. Na Bolsa da Índia é difícil adquirir mesmo na bolsa original e portanto eu prefiro no Financial Portuguese, que em princípio, se adquirir, será em ADR, tá bem? Por isso eu agradeço pela sugestão, mas vai ser vista no Financial Portuguese. Depois temos aqui o comentário do Miguel Gomes e também da Paula, que detectaram este bug, pronto, que houve esta grande valorização, que falei anteriormente. E depois temos uma sugestão do Rafael Almeida para abordar os Penny Stocks. Os Penny Stocks, muito mais rapidamente, são abordados no canal do Financial Portuguese, na série de ações com elevado risco e retorno, porque os Penny Stocks são tudo ações com elevado risco e retorno.
do que aqui no Patreon, porque neste é nomeadamente mercados emergentes, está bem? Os penny stocks não quer dizer que sejam mercados emergentes, aliás, há muitos penny stocks na bolsa americana a serem transacionados, por exemplo, em OTC, mas aqui eu quero me focar tanto em mercados emergentes como na bolsa original. Portanto, aqui não seria para abordar os penny stocks, mas no Financial Portuguese podem ser abordados. Aliás, se tu fizeres uma sugestão de um penny stock e também estiver disponível, eu muito provavelmente posso ver. Assim sendo, os comentários já estão vistos e agora vou passar à minha aquisição. E eu pensei em adquirir esta ação, que tem o ticker CATL, cujas ações são líder mundial de baterias, que dispararam 18% na estreia em Hong Kong. Portanto, estamos a falar de uma ação que é recente aqui na bolsa de Hong Kong e eu tinha interesse em adquirir esta mesma ação na bolsa original. O que acontece é que quando eu vou procurar aqui o ticker, aliás, se tu colocares aqui o ticker, não te vai aparecer nada, está bem? Parece-te isto e não é isto que tu queres. E também vi outras notícias e uma das que me chamou mais a atenção foi esta ação. A Xpeng teve aqui uma boa subida depois de terem sido os seus resultados que superaram as estimativas para o primeiro trimestre. E depois eles também anunciaram expectativas de entrega de veículos, portanto entre 102 mil a 108 mil veículos elétricos para o segundo trimestre, e são expectativas bastante otimistas, ou seja, se eles realmente entregarem ou até superarem estas estimativas, então acredito que a mesma ainda poderá valorizar mais. Agora, eu vou ser muito honesto contigo, estamos a falar de uma ação que é arriscada, ou seja, que o risco-retorno é elevado e tens que ter muita atenção. Existe também aqui outro ponto, que é o seguinte: eu ao procurar aqui por Xpeng, tá bem, que é o nome da empresa, tu encontras realmente aqui na bolsa de Hong Kong. Só que o problema é o seguinte, é que o custo é 76 e o tamanho do lote mínimo são 100. Portanto, se fizeres 100 vezes 76, dá aqui cerca de 7.600. E o que acontece, ou seja, converter os 7.600 Hong Kong dólares para dólares vai dar-te $1.000 aproximadamente. Isso é um problema, porque isto é 10 vezes mais do que aquilo que eu quero investir. Portanto, pode valer sim a pena adquirir esta ação na bolsa original, mas quando a mesma tocar no nível de suporte que eu tinha traçado. Ou seja, que foi aqui nos 6.83. Se eventualmente voltar a tocar aqui, então eu acredito que sim, posso adquirir esse mesmo valor. Aliás, quando a mesma tocar nos 6.83, já está aqui a ter uma queda de aproximadamente, só para dar-te aqui uma noção, uma queda de 64% aproximadamente, ou seja, já vale metade. Portanto, aqui seria uma aquisição de cerca de 400, ou seja, em vez de ser os 1000, seria neste caso cerca de 340, 400, o que iria reduzir bastante o custo de aquisição para esta mesma ação. Mas eu realmente acredito que se eles superarem as expectativas no próximo trimestre, então poderão ainda ter aqui uma boa valorização. Se eventualmente, não digo que isto vai acontecer, mas se eventualmente chegarem a máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização de 271%. E atenção que a mesma foi listada em 2020, 30 de novembro de 2020, tal como podemos ver aqui, pelo menos com base nos dados que o TradingView apresenta. Agora sim, esta é a ação que eu estou interessado. Infelizmente não posso adquirir na bolsa original porque existe um risco demasiado grande se tiver a adquirir cerca de $1.000 de uma só vez. Por isso o que devo fazer neste episódio é talvez adquirir em ADR cerca dos $100, que é o que a mesma vale, se não estou em erro, na bolsa americana em ADR. Portanto, se eu puser XPEV, que é esta ação, exatamente, cada uma está a valer 19.58. Ou seja, se tu adquiris cerca de 5, então consegues chegar facilmente aos 100. Atenção, e se eu adquirir esta ação, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. Estou apenas a partilhar os meus estudos contigo porque podem ser úteis e se realmente eles superarem expectativas no próximo trimestre, então é provável que a subida continue. De qualquer modo, partilhar contigo também que em termos de FM System tem vários sinais positivos, entretanto já chegaram ao SMMA. Depois, aqui com base no Simple Moving Average, com inputs de curto prazo também cruzaram recentemente, eu até posso assinalar só para que tu tenhas a noção quando é que cruzaram, porque isso foi aqui recentemente, e com base nos inputs de médio prazo, utilizando Exponential Moving Average, cruzaram anteriormente quando foi aqui traçado. Portanto, isto já foi visto no passado. O próximo relato dos ganhos será 20 de agosto, ainda não está confirmado, mas será quando será publicado então os resultados com base no que foi o segundo trimestre. Depois temos também aqui alguns dados no Seeking Alpha, infelizmente não estão atualizados, mas pronto, dá-te uma noção que eles não distribuem dividendos, está bem? Portanto, reinvestem os resultados que têm, vão para resultados transitados e como é uma growth stock, então acho que isto é a melhor forma de investir no próprio negócio para continuar a crescer e depois compensam com a respectiva valorização da empresa. Em termos de avaliação, também não temos muitos dados, mas com base no price to sales e price to book está acima do que é a mediana do setor, também estamos a falar de uma growth stock
Em termos de Enterprise Value to Sales, é que está mais ou menos de encontro, mas mesmo assim ainda está um pouco superior. Depois, em termos de crescimento, aqui ultrapassa largamente a mediana do setor, portanto estamos a falar mais uma vez de uma growth stock. Em termos de crescimento de rendimento está muito acima, crescimento, deixa-me lá ver, do return on equity, não temos aqui informações ainda. Temos infelizmente uma redução no crescimento do CAPEX comparativamente à mediana do setor e também do working capital, mas de qualquer modo, em termos de crescimento do cash flow operacional, está muito, mas muito acima. Depois, se formos ao quão lucrativa é esta empresa, podemos ver que infelizmente está abaixo da mediana do setor. Tanto em termos de resultado bruto, a margem de EBIT, margem de EBITDA, margem de resultado líquido, infelizmente ainda está abaixo da mediana do setor. Mas eu acredito que isto seja temporário, se eles continuarem a crescer. Em termos de return on equity, return on capital e return on assets, também estão por enquanto abaixo da mediana do setor. Depois no Growth Fox de uma classificação de 75 em 100, sendo para a saúde financeira de um de 5 em 10, ou com lucrativo é mesmo de 3 em 10, momento de 3 em 10, valor justo de 6 em 10 e de crescimento de 10 em 10. Portanto, mais uma vez, o crescimento, sendo uma growth stock, é o que se destaca mais nesta empresa. E aqui está sobrevalorizado, deixa-me ver por quanto, por 8,94%, só para teres essa noção. Mas se utilizarmos o Finbox, diz que existe uma possível desvalorização de 1,5% com base no discount de cash flow Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos e com base nos multiples, utilizando o Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 3,6%. Sendo estas as empresas comparáveis, e aqui estão, por exemplo, a Tesla, a Rivian, portanto, algumas que são bastante conhecidas. Depois, aqui no Simple Wall Street, dizem que está sobrevalorizada por 75,3%, que é bastante. Ou seja, se nós formos aqui atrás, conseguimos ver que onde eles dizem que deveria ser o valor justo, seria mais ou menos por volta destes valores que eu vou agora traçar numa linha horizontal. Pronto, estes aqui. Por isso, é claro que eu gostaria que a mesma caísse, mais ou menos até estes valores, mas é o que eu disse. Se realmente o próximo trimestre for melhor do que é esperado, então a tendência é que eles continuem a subir. Depois também temos aqui o crescimento futuro desta empresa relativamente às projeções anuais do crescimento dos earnings, que está muito acima da indústria e do mercado. Por isso, em termos de projeção do crescimento, estão muito bons. E se olharmos para as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, então está tanto em cima da indústria como do mercado. Entretanto, se olharmos para a saúde financeira, passa em vários critérios, sendo que tem ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes superiores aos passivos não correntes e os ativos correntes suficientes também para fazer face aos passivos não correntes. Se formos mais para baixo, também conseguimos entender que tem um bom debt to equity, ou seja, de 39%. É claro que tínhamos também que comparar com o mediano do setor, mas o que se vê aqui é que existe aqui talvez uma tendência de redução do endividamento e uma estagnação dos capitais próprios, porque infelizmente a melhor altura não é agora, foi ou no final de 2020 ou aqui a setembro de 2021, que eles tinham aqui um debt to equity de cerca de 8%, ou portanto já tiveram melhor do que estão agora. Depois só temos aqui uma transação de uma compra por parte de um insider que até adquiriu bastante, mas isto foi em agosto de 2024, entretanto já não houve mais compras ou vendas, pelo menos por parte do Simple Wall Street. Depois, num cenário base, diz que está subvalorizado por 34%, aqui no Alpha Spread. No melhor cenário, subvalorizado por 56%. E no pior cenário, subvalorizado por 14%. Depois, o Stock Analysis, com base na classificação de 8 analistas, diz que é mais uma compra do que manter. Depois, se formos utilizar o Market Beat com base na classificação de 13 analistas, mostra que é mais um hold do que um buy, sendo o possível upside de 10,89%. Depois, também conseguimos ver que maioritariamente as recomendações estão de compra. Aliás, estas recomendações de compra têm vindo a aumentar, o que é um aspecto positivo, está bem? E aqui temos algumas entidades financeiras como a Citigroup, JP Morgan, Barclays, por isso são entidades que têm um grande prestígio. Portanto, se estas recomendações de compras estão a aumentar, eu vejo isso como um sinal positivo. No plano Pro do Investing.com, diz que está a ter um desempenho razoável, só que o que acontece é que pode ter um desempenho razoável se tiverem grandes estimativas, ou pelo menos expectativas que tenham bons resultados, tá bem? E consigam ainda ultrapassá-los, então ela poderá valorizar. Agora, se não conseguirem fazer face às grandes expectativas que se incide sobre eles, então aí já podem ter uma queda. Mas mais uma vez, como eu adquiro cerca de apenas $100, está ok, porque se eventualmente caírem até aquele mínimo absoluto que eu te mostrei, que era por volta dos, deixa cá ver aqui graficamente, por volta dos 6,83, então é que eu tenciono adquirir mais, está bem? Porque mais tarde ou mais cedo eles podem talvez recuperar, e se algum dia caírem até aqui e voltarem a estar nos máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização, só para que tu tenhas noção,
de quase 1000%. É claro que seria muito difícil, tá bem? Mas estou-te só a dizer que se acontecesse, tá bem? Num cenário hipotético, então esta seria a possível valorização. Eu também coloquei aqui o fecheiro, se ele não agora desconfigurar isto, vamos lá ver, o modelo está enviesado, portanto, exato, agora já pediu novamente os dados, ou seja, está novamente a importar, porque quando passo muito tempo a colocar uma ação, mas depois não vejo, e depois quando volto a abrir a página, volta a importar os dados, por isso não consegui ir a tempo, mas eu acho que era enviesado, porque entretanto estamos a falar de uma ação em ADR, do qual os seus resultados são muito incertos, pelo menos por enquanto. Portanto, estamos a falar de uma ação com elevado risco de retorno e tu tens que ter atenção e cuidado, também ponderar bem se é ou não indicada para o teu perfil. Para o meu vai ser, ou seja, eu tenciono adquirir e portanto eu vou procurar novamente aqui por XPEV, porque vai ser na bolsa americana em ADR, só para adquirir cerca de $100 e vai ser cerca de 5 ações. Eu só vou rapidamente abrir sessão porque é um passo de segurança que aqui tem. Pronto, já iniciei a sessão segura, agora vou adquirir cerca de 5 ações que é o mais próximo dos $100, tá bem? Que é aqui cerca de $97,60, o mercado americano está aberto neste momento, portanto, se eu colocar uma ordem de mercado, isto vai ser rapidamente executado. Ok, está em ordens e já está executado. Deixa-me ver se está aqui no portfólio e sim, está aqui, começa com um prejuízo inicial de 0,14%, está bem? Portanto, 14 cêntimos, mas está totalmente ok. Eu realmente espero que a partilha dos meus estudos tenha sido útil. Fica à vontade para fazer sugestões nos comentários de ações que estejam dentro dos mercados emergentes, mas que também seja possível adquirir na bolsa original, aqui na plataforma. Por isso, aqui eles têm Ásia e Cazaquistão. Grécia não é considerada mercados emergentes, está bem? Por isso aqui a Europa também não. Por isso, maioritariamente, estas duas bolsas são as que eu tenho maior interesse, está bem? Só para a tua informação. De qualquer modo, é tudo por este vídeo. Eu realmente espero que tenha sido útil e se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.